E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 28 de A Ordem da Fênix, a pior lembrança de Snape. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu perguntei pra vocês o que vocês acham que o Ministro da Magia poderia estar fazendo de mais importante ao invés de resolver treta de aluno na escola. A Denise Pérez disse, se aposentar, baita de um ministro ruim, seria uma boa, hein? Porque como aposentado, ele iria, sei lá, ir no banco no horário de pico, reclamar que tá com dor nas costas e dizer o tempo todo que tudo era melhor na época dele. Pelo menos isso é tudo de mais ofensivo que ele faria, né? Sendo um cara aposentado. Mas como ministro, ele ferra a vida de todo mundo de verdade. Pro Vic criar uma lei que torne idiota convocar um tribunal inteiro pra resolver o problema de um moleque que fez um bicho de luz. Isso seria uma boa, hein? Ele, inclusive, poderia aproveitar e criar uns cargos a mais no ministério, né? Tipo, sei lá, alguém pra cuidar da educação, ao invés dele, alguém pra dar voz de prisão pras pessoas, ao invés dele também, alguém pra julgar os crimes escolares, ao invés dele. Assim ele poderia se concentrar em, digamos, coisas mais importantes, né? Tipo a volta do Valdemar, né? Pro Miguel Botel, olha, em questão de marketing não podemos negar, o Fudge foi sensacional, então acho que ele pode ser um marqueteiro. A pergunta é, Miguel, ele vai conseguir competir com os profissionais de marketing do mundo bruxo? Porque sabemos que tem profissionais de marketing excelentes no mundo bruxo. E eu já falei sobre isso aqui. Por que a varinha escolhe o bruxo, por exemplo? Porque o cara do marketing lá do Orivaras inventou isso, porque aí a varinha mais cara vai escolher o bruxo mais rico e ele vai ganhar mais dinheiro. Por que as roupas do mundo bruxo não crescem junto com as crianças e se consertam sozinhas? Porque os alunos assim vão precisar comprar roupas todo ano. Os caras são tão bons que eles conseguem te vender um livro invisível. Vocês têm noção do que é isso? Dá pra só fingir que o livro existe e entregar nas mãos das pessoas e dizer que ele é invisível. Os marqueteiros do mundo bruxo são muito bons e eu acho que seria muito difícil pro Fudge conseguir competir com esses caras, hein? Então é isso, bora pro episódio de hoje? Então, antes que eu vi um marqueteiro dos bons consiga vender um episódio invisível do podcast e depois me aposente para poder reclamar da minha dor nas costas na fila do banco, vamos logo pro episódio de hoje. Pessoal, o Ministério descobriu que a gente está gravando um podcast sobre o mundo bruxo. Já recebi corujas por aqui e vários processos estão chegando. Preciso da ajuda de vocês para contratar advogados bruxos eficientes para me defender lá no Ministério da Magia. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Vocês se lembram da treta do último episódio, né? O pessoal pegou a armada de Dumbledore no pulo, levaram todo mundo para a sala do diretor, porque, como sabemos, grupos organizados sem autorização para defender o diretor não podem ser organizados, a não ser que o diretor não seja o Dumbledore, mas a gente já vai chegar lá. O Dumbledore assumiu a culpa de toda a coisa que aconteceu e no final ele desmaiou todo mundo com um feitiço só e saiu pegando fogo, o que foi a fuga mais legal de todos os tempos. Enquanto o Dumbledore tira umas férias, quem vai comandar a escola? Claro que é ela, né? A vaca rosa da Umbridge. No dia seguinte, claro que já sai um decreto e ela assume a administração. Então pode se preparar que agora ela vai contratar os malucos que ela quiser para dar aula. Vai encobrir os absurdos que acontecem na escola, tipo, sei lá, se os alunos começarem a ser petrificados, e vai privilegiar os alunos de outras casas. Então, tipo, se a Grifinória estiver ganhando a taça no final do ano, talvez ela dê mais pontos pra Sonserina passar a Grifinória e ganhar a taça. Parece que muita coisa vai mudar na escola, não é mesmo? Pra começar, os anos de terror, ela fez exatamente o que acusaram o Dumbledore de fazer. Montou seu próprio grupo de alunos pra apoiar a sua causa. É a Brigada Inquisitorial, que é um nome muito feio pra começar, né? E que o Draco faz parte, o que deixa o grupo mais feio ainda.
E eles fazem o quê? Saem por aí punindo os outros alunos, né? Dando advertência, fazendo uma censura básica, tirando pontos das casas. Eles tiraram pontos do Harry por não gostar dele. Tiraram pontos do Rony porque ele é pobre e da Hermione porque ela é sangue ruim. É interessante como a Brigada Inquisitorial chega um capítulo depois da armada de Dumbledore ter sido descoberta. É claro que isso é de propósito. Primeiro porque é óbvio que a Umbridge teve essa ideia depois de ver a AD, então ela montou o próprio grupo, né? Assim como Dumbledore teoricamente tinha o grupo dele. Mas ao mesmo tempo, vir no capítulo seguinte mostra pra gente qual é a diferença do que é certo e o que é errado. E às vezes é só a questão de quem tá no comando. Um grupo ao lado do Dumbledore que só estudava é errado. Mas um grupo ao lado da Umbridge e do Ministério que pratica censura aos outros alunos, tá tudo bem. Certo e errado às vezes é só uma questão de ponto de vista. Pensem nisso. Quando eu ainda era um nobre estudante e gostava muito de conversar na sala de aula, sim, eu conversava muito mesmo, e eu admito que eu atrapalhava os meus colegas, tanto que eu tomei algumas advertências por isso, eu tinha uma professora em particular que pegava mais no meu pé do que as outras. E ela estava certa, sim, a questão, né, é que eu não podia ficar falando na aula e atrapalhando os outros. Mas ela fez amizade com algumas meninas da sala, que sentavam perto dela. E elas conversavam a aula toda também, com a professora. A professora pedia pra gente fazer algum exercício, sei lá, qualquer coisa, e ficava lá conversando com essas meninas. E não era sobre a matéria, não. Falavam de coisas normais do dia a dia. Olha, eu não tô nem aí sobre o que ela falava ou não. A questão é, quando eu falava sobre alguma coisa na sala, era um problema e atrapalhava todo mundo. Eu admito isso. Mas quando ela falava, também atrapalhava. Só que tava tudo bem, porque é ela que tava no comando. Então o Dumbledore montar um grupo secreto é um problema, porque o Ministério tava de olho nele. Eles tentaram até prender ele por isso, por ter um grupo de alunos. Mas a Umbridge montar um mesmo grupo é tranquilo. O Harry, o Rony e a Hermione estão ali num canto falando sobre os últimos acontecimentos. E aí os gêmeos Weasley aparecem e dizem que não estão mais nem aí pra coisa toda. Estão nem aí pra nada. Não estão ligando mais pra escola. A Hermione diz que eles vão ser expulsos se fizerem qualquer besteira, porque a Umbridge vai punir eles, diferente do que o Dumbledore fazia. Aí eles falam que não estão nem aí mais, que vão causar maior confusão e pedem inclusive pro Harry, pro Rony e pra Hermione se afastarem, porque senão vai sobrar pra eles. E é possível que sobre mesmo, então é melhor não estar no lugar errado, na hora errada, ainda mais se você sabe que esse é o lugar errado. Eles já tinham falado sobre isso em algum momento no passado, não tinham? Nesse livro, inclusive, que eles só queriam usar a escola para fazer os testes que eles queriam nos produtos que estavam desenvolvendo, ver que tipo de produto era mais útil para eles e depois picar a mula da escola porque era tudo que eles queriam nesse último ano. Eles já deixaram claro várias vezes também que não tinham vontade nenhuma de trabalhar no ministério ou seguir uma carreira acadêmica ou qualquer coisa assim. É claro que tá na escola, onde a Umbridge é a diretora, ajuda a adiantar o processo de sair da escola, né? Porque eu nem estudo lá e eu já quero sair também. Olha que eu gostaria de ir pra Hogwarts, mas imagine só, ir pra Hogwarts, receber sua carta, olha que felicidade, imagina você aí, trouxa, acorda um dia de manhã, recebe a sua carta. Ia ser legal, não ia? Corujinha cai, joga sua carta, você é um bruxo! Nossa, muito legal, não é? Você vai comprar sua primeira varinha, vai conhecer o Hagrid, vai poder fazer Wingardium Leviosa, e aí você chega lá e recebe boas-vindas da diretora Umbridge. Não tem quem consiga ficar nessa escola, né? No outro dia você vai querer ir embora, porque aí é melhor estudar em escola de trouxa. Os gêmeos estão planejando abandonar a escola, o que não é uma boa ideia, hein, pessoal? Eu vou deixar bem claro aqui, terminem a escola, pelo menos o ensino médio, né? É importante terminar a escola. Mas a questão aqui, na real, é mostrar que existe vida além de Hogwarts. Que você não precisa ser professor na escola, ou trabalhar no Ministério Cufude, como a maioria dos bruxos parece que faz, ou gostaria de fazer, né? Ou os pais deles gostariam. Existe um mundo de opções lá fora. E os gêmeos estão aqui para mostrar isso. Para mostrar que às vezes uma boa ideia e força de vontade pode fazer o seu futuro diferente dos outros. Nenhum problema em trabalhar no Ministério, hein? Ou em Hogwarts. Eu trabalharia amarradão em Hogwarts ou no Ministério. Adoraria. Mas é uma reflexão importante. A de que você pode encontrar o seu próprio caminho e que não precisa seguir a vida como todo mundo faz. Como todo mundo diz para você seguir. Pode dar tudo errado? Sempre pode. Tudo na vida pode dar errado. E na maioria das vezes vai dar errado. Mas pode dar certo também. E quando der certo, vai ser muito legal. O medo de perder não pode ser maior do que a sua vontade de ganhar. O Harry, o Rony e a Hermione então saem logo dali para não serem acusados, né, do que quer que os gêmeos pretendam fazer.
Mas antes que eles cheguem ao salão principal, o Filch para o Harry e diz que a Umbridge quer falar com ele. No caminho, enquanto eles estão indo para a sala dela, o Filch começa com aquele papo dele, né? De que o Dumbledore era muito mole com as crianças, de que agora vai sair uma nova lei e ele vai poder voltar a pendurar os alunos pelo calcanhar e que eles jamais vão explodir bombas de bosta de novo, porque ele vai castigar os alunos agora. E ele sempre vem com esse papo, né? E a gente sabe já de onde vem isso, a gente sabe há muito tempo, desde a Câmara Secreta. A gente sabe de onde vem essa amargura do Filch. O Filch nunca pôde fazer magia. E ver as crianças ali estudando, se divertindo, fazendo magia pra lá e pra cá, deixam ele com muita raiva. Mas aí eu penso, né, marmanjo mal resolvido. Mas aí também, né, o que mais tem em Harry Potter, para pra pensar, é marmanjo mal resolvido. E eu não falo isso aqui de cima do meu pedestal, né? Eu não sou um cara super bem resolvido também não. Também tenho meus traumas e os meus problemas não resolvidos. Mas aqui tem muita gente também, viu? Muita gente que não resolveu os traumas de infância ainda. E que talvez nunca resolva, né? Olha pro Snape, né, como exemplo. É um cara que nunca vai resolver esses problemas dele aí. Inclusive esse capítulo é sobre ele e sobre os seus traumas não resolvidos. Mas a gente já vai chegar lá. Quando o Harry chega na sala da Umbridge, ela oferece um chá. Olha esse chá aqui, Harry, de um jeito muito esquisito, né? Um jeito bem suspeito e assustador. Ela enche uma xícara de chá, ela não bebe o que ela coloca na xícara dela e serve pro Harry falar, bebe, bebe, fica olhando pra ele. O Harry finge que bebeu, né? Como uma pessoa inteligente faria. Inclusive, façam isso. Se alguém te oferecer uma bebida e ficar te olhando numa cara esquisita, não beba, né? Ou finge que bebe ou joga fora e manda a pessoa pra aquele lugar, porque provavelmente tem alguma coisa ali. E aí ela começa a fazer perguntas pro Harry. Pergunta onde tá o Dumbledore. O Harry diz que não sabe. Ela então pergunta onde tá o Sirius. E diz que sabe que eles conversam pela lareira da Grifinória e que ela viu ele lá. Ele diz que não sabe de nada também. Ela se convence muito fácil, de uma forma muito suspeita também, né? E começa a ameaçar. Diz que todas as cartas que entram na escola, entram e saem, estão sendo lidas antes pela Brigada Inquisitorial. E que todas as passagens secretas estão sendo vigiadas. E que todas as lareiras são observadas também. Ela devia ter ficado quieta, né? Se ela tá vigiando tudo isso, devia esperar o Harry fazer alguma coisa pra pegar ele. Agora já contou, agora ele não vai fazer, né? Como é que você conta pra pessoa que você tá vigiando ela? Não é o plano mais inteligente do mundo, né? Pô, cara, tô te vigiando aí pra tentar pegar alguma coisa errada que você vai fazer. Não é uma boa ideia, a pessoa vai deixar de fazer coisa errada. Ela até falou tudo que ela tá vigiando aqui. Péssimo plano. Assim, né? Ela não bebe o chá dela e joga ele no vaso de plantas depois. O que é muito suspeito, né? Continua sendo suspeito. Estaria Umbridge tentando envenenar um aluno? Olha, o Dumbledore pode ter seus defeitos, apesar, né, de que eu acho ele incrível. Eu adoro o Dumbledore, mas ele tem seus defeitos como todo mundo tem. Mas jamais ele envenenaria um aluno, ou faria ele cortar a própria mão em uma detenção. É só uma questão aqui que eu tô levantando, né? Porque assim, no primeiro dia como diretora já tá envenenando um aluno. Tentando, pelo menos. Sorte que ele é inteligente e prestou atenção no Moody o ano passado, né? Que falou que era pra tomar cuidado com bebidas esquisitas. Eu também falei isso. O zelador parecia estar de excelente humor. Cantarolava desafinado em voz baixa, enquanto subiam a escadaria de mármore. Quando chegaram ao primeiro andar, disse... As coisas estão mudando por aqui, Potter. Já reparei, respondeu o garoto com frieza. Veja, faz anos que digo ao Dumbledore que ele é muito frouxo com vocês, disse Filch com uma risadinha maldosa. Suas ferinhas nojentas. Vocês nunca soltariam bombas de bosta se soubessem que eu tinha poder para arrancar o couro de vocês a chicotadas, não é mesmo? Ninguém teria pensado em jogar frisbees dentados nos corredores se eu pudesse pendurar vocês pelos tornozelos na minha sala, não é? Mas, quando chegar o decreto educacional número 29, Potter, vou poder fazer tudo isso. E ela pediu ao ministro para assinar uma ordem expulsando o Pirraça. Ah, as coisas vão ser diferentes aqui, com ela na diretoria. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Enquanto o Harry escapa de uma tentativa de envenenamento,
A Umbridge sai da sala, né, e eles ouvem um barulho estranho lá fora. Meus amigos, tem dragões de fogo voando pela escola, com luzes e rojões, fazendo o maior barulho, causando a maior confusão entre os alunos. A Umbridge solta feitiço pra todo lado, pra tentar parar os fogos de artifício. O Filch pega uma vassoura e começa a dar porrada nos rojões, que nem um idiota, né? O Harry aproveita a deixa e entra numa passagem secreta que fica atrás de uma tapeçaria ali. E aí ele encontra o Fred e o George, que explicam pra ele que cada vez que ela tentar destruir um fogo de artifício, ele vai se multiplicar por 10. Então bateu ali com a vassoura num dragãozinho, ele vira 10 dragões. Baseado nessa conta simples, o caos se espalha pela escola e vira tudo uma bagunça. Fogo de artifício para todo lado, entrando em todas as salas, no meio das aulas. E no fim do seu primeiro dia de trabalho, a diretora tá toda destruída, com o cabelo todo emaranhado, com o rosto cheio de fuligem, porque todos os professores, que obviamente já estão de saco cheio dela, fizeram questão de chamar ela sempre que viam um rojão, já que eles não tinham certeza se tinham ou não autoridade para lidar com isso. Olha que genial! A pessoa criou tanta lei e tanta amarra que eles estão certos. E eu não vou lidar com esse rojão, não sei se eu posso, vou chamar a diretora. Depois de ter tomado a advertência do Draco, ter sofrido uma tentativa de envenenamento e ter visto a escola quase ir abaixo, chegamos ao ponto alto do dia do Harry, como se já não bastasse tudo isso. Uma aula de oclumência com o Snape. Mas o Harry, que precisa manter as emoções sob controle, se depara com quem? Com a Cho, a pessoa que tira as emoções dele do controle. E o que antes era amor, já tá virando raiva. E eles se estranham de novo por lá. Porque a Cho diz que por mais que a amiga tenha entregado eles, ela tinha bom coração. O Harry diz que ela deveria escolher melhor as amizades. E a Cho diz que a Hermione não deveria ter enfeitiçado a lista de presença da armada. E o Harry diz que foi uma ótima ideia e que ela teve o que merecia. Então a Cho sai pistola da vida, dizendo pra ele que fique com a Hermione, já que ele gosta tanto dela assim, né? E assim, sinceramente, eu sei que o Harry deu os vacilos dele com a Cho, né? Que ela tem razão em muita coisa. E eu até gostava do casal, mas o ouvinte aqui do podcast falou muito bem uns episódios atrás. Olhando agora tudo que aconteceu, esse casal não tem química nenhuma, não. Casal sem graça. Não vai rolar. E tá tudo certo, é normal isso, né? Nem todo mundo se casa com a primeira pessoa que se apaixona. No geral, é bem difícil, inclusive, que isso aconteça. Enfim, o Harry, que deveria chegar tranquilo na aula de oclumência, chega pistola da vida, né? E isso é ruim, porque raiva abre a mente da pessoa para que ela possa ser lida. Mas ele tem sorte. Antes que a aula comece, o Malfoy aparece e diz pro Snape que a Umbridge precisa de ajuda, porque tem um aluno entalado na privada. Isso mesmo, tem um aluno entalado na privada e o Snape vai ter que desentalar esse cara de lá. Eles saem junto da sala e deixam o Harry sozinho lá. E aí eu te pergunto, vale a pena ficar do lado da Umbridge, Malfoy? Porque você acabou de arrumar um emprego, com 15 anos de idade. Tá patrulhando a escola até a noite. E nem salário recebe. Tá tendo que desentupir aluno da privada, enquanto devia estar estudando pra prova. Entre ficar do lado do ministério e ter que tirar um aluno da privada e não ficar do lado do ministério e soltar fogos de artifício com formato de dragão, eu já sei em que lado eu quero ficar. Eu, é claro, tô contra o ministério, né? Caso ninguém tenha percebido isso até agora, caso eu não tenha deixado claro, estou totalmente contra o Ministério da Magia. E parabéns, Draco, pelo seu novo emprego, né? Enquanto você patrulha a escola até meia-noite, com essa vida de puxa-saco da Umbridge, os outros alunos têm uma vida normal. E volta naquilo que eu disse lá atrás, né? A diferença entre tá certo e tá errado é ao lado que você tá. Mas se tá certo é trabalhar sem receber salário e tirar aluno entupido da privada no meio da noite, eu prefiro tá errado. Voltando à sala do Snape, o Harry se lembra de que o Snape sempre guarda umas lembranças ali na penseira. Antes da aula começar, e muito curioso como ele é, e a gente sabe que ele resolve dar uma espiadinha no que o Snape tá escondendo. Então, enquanto o Draco e o Snape estão obviamente puxando o menino que tá com a cabeça dentro da privada, o Harry vai dar uma espiadinha. Ele então cai em uma sala dos gnomes. Lembrando aqui que a penseira, né, dá acesso a memórias antigas. Nesse caso, memórias do Snape que ele colocou lá dentro pro Harry não conseguir ler durante a aula de oclumência. O Harry cai no meio da prova dos gnomes, que é a prova que ele vai fazer no final do ano. E isso quer dizer que todo mundo que tá ali tem a idade dele. E quem tá ali? Snape,
pai do Harry, seus amigos, a mãe do Harry, tá todo mundo ali fazendo a prova, no passado. Agora, imagine só que oportunidade o Harry tá tendo, hein? E eu nem tô falando de voltar no passado. Eu tô falando da oportunidade de ver o próprio pai mais jovem e de ver o quanto ele não era nada daquilo do que ele fala pra você em casa. De ver que o seu pai não prestava atenção na aula, como ele diz pra você que prestava. De que ele não tirava boas notas, como ele diz pra você hoje em dia. E de que ele fazia bagunça sim. Deve ser uma delícia voltar no tempo e ver que o seu pai é só mais um burro que nem você. E você nem precisa se culpar por ser burro agora, né? Já que todo adolescente, no final das contas, é meio burro mesmo. Mas fique tranquilo, não encare isso como uma ofensa, tá bom? Eu já fui adolescente também, vai passar. Todos eles estão ali fazendo prova. Tiago, Sirius, Lupin, até o Rabicho tá ali. A questão é que depois da prova, eles saem despreocupadamente, enquanto o Snape tá revisando a prova dele ali, seguindo os outros sem querer. Eles então se sentam ali embaixo de uma árvore, e o Snape fica ali, perto deles, num canto, revisando a própria prova. Já deu pra sacar a dinâmica do grupo aqui. O Sirius e o Tiago são amigos e se respeitam. O Lupin é o mais inteligentão ali e o mais na dele, não se envolve muito na treta dos dois. Mas é amigo deles, mas ninguém é doido de contrariar ele ou de ir contra ele, porque, claro, né, ele é um lobisomem e pode arrancar a cabeça de qualquer um ali. O Rabicho não é amigo dos caras. Deu pra sacar isso. Tem esse negócio, né? O Rabicho traiu os pais do Harry. Nunca foi amigo deles. O Rabicho é um baita de um puxa-saco que ficava ali, batendo palma pra tudo que eles faziam. Então, inclusive, isso me faz pensar no seguinte, né? Eles não perceberam que o cara era tudo errado? Que ele só era um puxa-saco? Deram um segredo de onde eles estavam pra ele guardar? Quem deixaria qualquer segredo com esse cara? Você não pode confiar num puxa-saco, gente. Vocês confiaram na pessoa errada. Por isso deu no que deu, né? Voltando aqui à nossa história de passado traumatizante, o Snape é a vítima. E assim que os outros percebem que ele tá ali, eles começam a zoar ele de ranhoso. O Snape tenta sacar a varinha, mas o Tiago desarma ele e faz bolhas de sabão saírem da boca dele, porque ele tá falando muita besteira ali, né? Xingando todo mundo. Aí uma menina aparece e pede pra que eles parem com a zoação com ele, que ele não merece ser zoado assim. E quem é essa menina? É a mãe do Harry. E o Tiago diz que só vai soltar o ranhoso, quer dizer, o Snape, se ela sair com ele. Ótimo jeito de começar uma relação, né? Ameaçando um terceiro e dizendo que só vai deixar ele em paz se marcar um encontro. Que romântico, né? Que romântico, ameaçar outra pessoa pra primeira pessoa sair com você. Meu Deus, começou muito bem esse relacionamento, né? Ele então, na esperança de dar uns beijinhos na Lilian, solta o Snape, porque ela pediu. E assim que o Snape tá livre, ele chama a Lilian de sangue ruim e fala que não precisa da ajuda dela. E até aqui, a gente que tava começando a simpatizar com o Snape, porque ele tá sofrendo bullying, descobre que todo mundo nessa história é babaca. Até a mãe do Harry, que já chama o Snape de ranhoso também. A Lilian então vai embora, porque não quer mexer com nenhum desses babacas, né? Embora mais tarde ela se case com um deles, né? O que não ajuda muito a situação. E quando o Tiago levanta o Snape pelo calcanhar de novo, pra mostrar a cueca suja dele pra todo mundo, a memória termina. Quer dizer, né, o Snape do presente puxa o Harry de volta, não é que a lembrança terminou, não. Tinha mais coisa ali, mas ele não viu. Ele então pergunta pro Harry: um cara muito legal seu pai, né, Harry? O Harry então é expulso da sala e sai tão atordoado que só consegue pensar em uma coisa: em como o pai dele era mesmo um babaca. E é claro, né, era sim um babaca. Não tem como a gente esconder isso, a gente acabou de ver. Mas a história não é tão simples, tem muitos problemas aqui. O Sirius é um cara super vaidoso, que só pensa na própria aparência. O pai do Harry é sim arrogante, e também é um cara muito preocupado com a própria aparência. O Lupin parece ser o menos babaca do grupo, mas deixou a coisa toda rolar e não fez nada, então né, não é inocente também, viu tudo acontecer e ficou quieto. O Rabicho é tão insignificante que nem aparece muito, mas já deu pra perceber que não é amigo dos caras de verdade, é só um baita de um puxa-saco e que obviamente não é digno de confiança pra nada, nem pra esconder um doce. E assim, né, o Snape é a vítima. Nessa história ele é a vítima, mas ele já era um babaca também, né, desde jovem. Babaca preconceituoso. Resumindo aqui, no passado do Harry só tem babaca. A questão é, sua mãe podia ter andado com gente muito melhor, hein, Harry? E eu não tô falando de trocar o pai do Harry, né, que é um babaca arrogante, pelo Snape, que é um babaca preconceituoso. Eu tô falando de outras pessoas. Se tivesse namorado com o Carlos da Lufa-Lufa, teria tido uma vida mais tranquila. Podia estar agora em casa tomando um chá. Mas foi se meter com esses tontos aí, a coisa toda só foi ladeira abaixo,
Porque foi tudo ali, ó, naquele grupo a treta, né? Que causou a morte deles, inclusive. E aí você me pergunta, quem é Carlos da Lufa-Lufa? Não sei, mas com certeza ele não estava metido nessa treta, estava estudando, fazendo amigos, sendo um cara legal, não estava levantando ninguém de ponta cabeça ou sendo preconceituoso. E sim, Lilian, você perdeu a chance de ficar com o Carlos, um cara muito mais legal do que esses aqui. Como foi o exame, Ranhoso? Perguntou Tiago. Eu vi. O nariz dele estava quase encostando no pergaminho, disse Sirius maldosamente. Vai ter manchas enormes de gordura no exame todo. Não vão poder ler nenhuma palavra. Várias pessoas que acompanhavam a cena riram. Snape era claramente impopular. Rabicho soltava risadinhas agudas. Snape tentava se erguer, mas a azaração ainda o imobilizava. Ele lutava como se estivesse amarrado por cordas invisíveis. Espere, pra ver, arquejava, encarando Tiago com uma expressão de mais pura aversão. Espere, pra ver. Espere pra ver o quê? Retrucou Sirius calmamente. O que é que você vai fazer, Ranhoso? Limpar o seu nariz em nós? Snape despejou um jorro de palavrões e azarações, mas com a varinha a 3 metros de distância, nada aconteceu. Lave sua boca, disse Tiago friamente. Limpar. Bolhas de sabão cor-de-rosa escorreram da boca de Snape na hora. A espuma cobriu seus lábios, fazendo-o engasgar e sufocar. Deixem ele em paz. Tiago e Sirius se viraram. Tiago levou a mão livre imediatamente aos cabelos. Era uma das garotas à beira do lago. Tinha cabelos espessos e ruivos, que lhe caíam pelos ombros, e olhos amendoados sensacionalmente verdes. Os olhos de Harry. A mãe de Harry. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Ian Van Linen. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você pudesse voltar no tempo e ver o seu pai mais jovem, o que você gostaria de ver sobre a vida dele? Eu voltaria com certeza para ver se o meu pai era tão inteligentão assim quanto ele diz para mim. Eu tenho minhas dúvidas, hein? O nosso e-mail é emaildostrouxas@gmail.com. Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail pra mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais. Meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Estou curioso para saber o que vai acontecer com a nossa querida Brigada Inquisitorial. Estou torcendo para que todos eles se ferrem e muito. Então é isso. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!